que vocês acham aí, pastor Marcelo e pastor Francisco? Olha, eu acho que a gente vai sempre olhar, especialmente quando olhamos para os escritos paulinos, o panorama de Paulo. Graças a Deus que nós temos muito conteúdo de Paulo, nós podemos sempre, né, trazer essa comparação. E Paulo sempre coloca ou destaca que a boa obra, o bom comportamento, a boa ação, ela é uma decorrência daquilo que eu primeiro recebi de Cristo, pela sua graça, que é a salvação. Então, porque eu sou salvo, eu me alegro em fazer a boa obra, em fazer as coisas corretas, em ajudar o próximo, não para merecer alguma coisa ou não para conquistar alguma coisa, mas para agradar o meu Deus, testemunhando nessa obra a salvação que eu já recebi. Então eu acho que essa é uma ideia de Paulo que está em todos os seus escritos. Não seria diferente aqui. Por isso possivelmente ele faz essa questão por conta do versículo, do versículo 7. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. A sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém o criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Então eu anuncio essa palavra, o que ele está dizendo para Tito, olha só, tu tem que pregar, tu tem que anunciar essa verdade de maneira fiel. E essa verdade que tu anuncias de maneira fiel tem que ser acompanhada de prática. E na verdade, o que a gente falou. Lá no início ele já fala sobre isso, né? A carta tem como objetivo chamar para uma vida, uma prática de vida de devoção. Então, parece que está dentro desse contexto aqui daquilo que Paulo já nos ensina ao longo dos seus escritos. Não sei se tem alguma coisa que queiram acrescentar. Qualquer conflito que a gente possa pensar entre a doutrina da justificação pela fé de Paulo e aquilo que Tiago disse, de que a fé sem obras é morta, e o pessoal historicamente criou aí uma treta entre Paulo e Tiago, se nós temos uma maneira de conciliar essas coisas é a carta de Tito, porque basicamente a carta de Tito dá as mãos para Tiago. Basicamente é o lado prático que faltava, é a lacuna que faltava dentro da teologia de Paulo e que não deixa dúvidas nenhuma de que as boas obras têm o seu lugar como uma natureza decorrente, como já foi dito. Apesar da carta de Tito, na verdade, ele é de Paulo para Tito. Ela é de Paulo, escrito para Tito, para ser uma bênção nas igrejas de Creta, não é? Então, não há nenhuma crise em relação a isso. E depois, em Efésios, que é talvez a esmeralda das cartas, né, junto com Romanos, mas em termos de eclesiologia, Efésios é incrível. O capítulo 2, que é o capítulo da salvação pela graça mediante a fé, termina no verso 10 dizendo que Deus preparou boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Então, na verdade, é assim, não há desculpas para a gente ficar deitado na rede, estou justificado pela fé. Não há desculpas para a gente, então, querer viver da mesma maneira como vivíamos antes, não é? Até o apóstolo Paulo vai dizer aqui no capítulo 3 que antes nós éramos, né? Em outros tempos também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos no engano, tarará. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade, né, nos lavou pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e ele vai terminar basicamente a conclusão no verso número 8, que essa afirmação é digna de confiança. Quero que você insista nesses ensinamentos para que a todos que creem em Deus se dediquem a fazer o bem, ou a prática das boas obras em outras versões. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Então a conclusão vai ser, sem dúvida, uma frutificação em boas obras. O apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda carta também, né? Acrescentem à vossa fé isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não é? Várias virtudes que são acrescidas à fé para que ninguém fique infrutífero quando se deparar com as entradas das portas do reino de Deus. O que eu acho que é senso comum, né? A gente não inverte essa ordem. Eu não alcanço a justificação pela fé pelas obras que eu tenho feito, né? Eu alcanço a justificação pela fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício por nós, e a partir desse processo regenerador, essas boas obras que podem vir através da minha vida hão de se manifestar. Eu acho que a gente aqui também tem que destacar só uma coisa, né? A gente está falando de dois, digamos, grupos de obras, né? As obras individuais e as obras, por exemplo, manifestas de um conjunto, de um conceito coletivo, que é um pouco o plano de fundo da carta, né? Que, assim, as obras daquele ensino, por exemplo, é uma coisa meio abstrata, né? Não são obras práticas. E a gente tem mais uma pergunta que eu acho que vai nessa linha, que é a pergunta da Jaqueline.